fazendo o simulador Tinkercad, ferramentas dele e treinar um pouquinho, né? Então, falando um pouquinho de como surgiu esse Tinkercad, ó, ele é um programa de modelagem tridimensional online gratuito que roda em um navegador da web, conhecido por sua simplicidade e facilidade de uso. Ou seja, não é necessário instalar, vocês precisam apenas acessar a internet, ter um navegador aí para acessar a internet. Desde que se tornou disponível em 2011, tornou-se uma plataforma popular para a criação de modelos para impressão 3D, bem como uma introdução básica à geometria sólida construtiva nas escolas. O que interessa para a gente é essa parte aqui, ó. Além da modelagem 3D, em maio de 2017, a Autodesk integrou ao Tinkercad um simulador de circuitos eletrônicos, que se chama, né, 123D Circuits, da Electronic Labs. Então, o Tinkercad da Autodesk integrou a partir de 2017, então não é tão antigo assim, né? A parte de circuitos, tá? Em 2011 começou a parte tridimensional, em 2017 a parte de eletrônica, né, de circuitos eletrônicos. Além de ser gratuito, uma das principais vantagens desse software é poder utilizá-lo diretamente no simulador. Para acessar, é só entrar nesse site aqui, que depois que eu apresentar esse material, aí vocês irão, né, fazer um cadastro rápido aqui nesse site aqui, para ter acesso a essa plataforma, quem ainda não tem. Quem já tem, não precisa, né? É só entrar direto. Nele você deverá criar uma conta, caso já possua uma conta da Autodesk, ela pode ser utilizada. Você também tem a opção de utilizar o login por meio de sua conta do Gmail. Hoje em dia muitos de vocês têm o Gmail. Uma outra opção é o professor criar uma sala, tá? Então, tem também a opção do professor criar uma sala e criar para vocês aí um login com nome, sobrenome de vocês. Mas o ideal é que vocês tenham a conta do Gmail de vocês, que aí vocês ficam sempre com essa conta, não fica presa a uma sala com um professor. Vamos supor que o ano que vem um outro professor trabalhe com vocês no Tinkercad, então vocês já vão ter essa conta, já vão ter os projetos que vocês fizeram salvos também nessa conta. Então é interessante que vocês tenham, né, uma conta própria de vocês, que aí fica tudo salvo lá, né, o projeto de vocês vão ficar todos salvos lá. Então, conhecendo o ambiente de simulação. Então aqui eu coloquei um print da tela principal dele. Quando a gente abre um novo projeto, ele vem com um nome aqui, e aí vocês vão clicar no nome que ele vem. É um nome bem assim estranho, tá? É um nome, vocês vão ver aí os tipos de nome que vem do projeto. A ideia é clicar e pôr um nome que tem tudo a ver, claro, com o projeto que vocês farão, né? É só clicar, pôr o nome, deu Enter, ele já salva o nome que vocês colocarem aí, vai ficar fácil essa identificação. Existe uma barra de ferramentas de edição, onde essa barra ela é bem fácil de entender, porque ela usa uma simbologia igual a dos aplicativos do Office, né? Então, igual do Word, do Excel, do PowerPoint, né? Aqui nós temos uma opção de girar o que estiver selecionado. Eu giro o quê? O que tiver selecionado lá na tela, o componente, no nosso caso, é um componente eletrônico. O desenho da lixeira, né, vai excluir o quê? Todo o projeto? Não, também o que estiver selecionado. Nós temos as setinhas de avanço e retrocesso, né? Você fez uma modificação que não gostou. Geralmente a gente volta, né? Nessa setinha aqui, ó, só voltar. Mas você voltou e gostou do jeito que estava, então usa essa setinha aqui de avanço, né? Anotações, isso aqui é importante para que vocês coloquem o nome de vocês, as observações do circuito, ou seja, façam uma documentação, né, desse circuito, porque futuramente vai ajudar muito vocês
a identificar, né, esse circuito aí. E entender rapidamente o que ele faz, né, com a ferramenta de anotações. Temos a parte de ocultar, que é esse olhinho, né, que você pode ocultar a anotação que você faz. Temos a parte de cores e estilos de conexões, né? Conexões e fio. Então, cor de fio eu vou selecionar aqui. Estilo de conexão eu seleciono aqui. Tem linha contínua, tem linha tracejada, né? Tem várias opções. A princípio, a gente vai usar sempre uma linha contínua e colocar cores para separar. Tipo a parte que é positiva, geralmente a gente usa o vermelho. A parte que é negativa, a gente utiliza o preto, né? E assim por diante. Temos um menu de componentes, tá? Então, ó lá, na barra de componentes, vocês vão mudar aqui para... Ele vem como básico. Aí vocês vão aqui nessa setinha mudar para todos, do jeito que está aqui. Por quê? Aí vai aparecer todos os componentes. E tem a barra de rolagem, né? Essa aqui, onde vocês vão ir descendo ela e vão identificar componentes. Pode pesquisar. Se souber o nome do componente, já coloca o nome aqui na pesquisa e manda procurar. Nós temos alguns instrumentos, né, de medições e fontes, que a gente precisa, né, desses instrumentos e precisamos de fontes para dar energia aos nossos circuitos, né? As fontes e os instrumentos para medir grandezas. Aqui nós temos uma bateria de 9 volts, é uma fonte de energia, junto com um multímetro que está no modo de tensão, ou seja, voltímetro, então ele está medindo tensão. Temos aqui um resistor e um multímetro também no modo agora de resistência. Então ele está medindo o que? A resistência do nosso resistor aqui. Temos uma fonte que eu regulo a tensão e a corrente que ela fornece. Né? Então, eu vou regular a tensão no botãozinho aqui de cima e a corrente máxima que ela vai fornecer ao meu circuito. Eu também posso regular isso. E aqui foi feito um circuitinho série com um resistor para medir a corrente. Então, aqui nós temos agora um multímetro no modo de amperagem, que é o amperímetro. Então, ele está medindo aqui a corrente desse circuito aqui. E o principal é entender a protoboard, né? Então, a protoboard é a nossa placa de prototipagem, placa de fazer ligações, né? Então, nós faremos ligações nessas placas. Por quê? O que a protoboard proporciona como na área de montagem de circuitos? Ela dá a sustentação mecânica dos componentes eletrônicos e ela também realiza a ligação elétrica deles, né? Então, ela gera todo o caminho da corrente elétrica, sem a necessidade de solda, sem a necessidade de fazer emendas. Basta eu ter um fio com as pontinhas descascadas. Aí, quando eu encaixo esse fio em um desses furos, ele fica preso no furo, porque cada furinho desse tem uma molinha de pressão que segura esse fio, segura um componente e gera a ligação, né? Dá a ligação elétrica. Então, essa protoboard aqui, ela é bem legal para começar a aprender um determinado circuito. Que nem aqui nós temos o circuito de ligação de um LED, né? Então, o LED, eu vou até fazer o desenho dele aqui do lado, ó. Aqui vai ser a nossa bateria. Então, essa bateria é essa fonte que nós temos aqui, ó, de 5 volts. Mais 5 volts. Esse terminal maior aqui, ó, eu desenhei aqui na parte de cima, é o positivo. Observem que na protoboard eu tenho um desenho na horizontal escrito negativo, né? Esse negativo significa que todos esses furinhos aqui desse barramento negativo, eles estão juntos, interligados. Temos um positivo aqui, ó, né?
Só que eu separei, eu deixei a parte de cima positiva e a parte de cima, desculpem, negativa, com a cor preta, e a parte de baixo eu liguei o positivo, ó, né? Então, todo esse barramento aqui de baixo, do lado vermelho, é positivo, e todo esse barramento aqui de cima, do lado preto, é negativo. Então, eu tenho os dois terminais aqui, ó, o positivo e o negativo. Depois, observem o seguinte, ó, do positivo, eu tenho uma ligação aqui de um fiozinho verde para um terminalzinho do LED. Esse terminalzinho do LED, ele vai ser o terminal anodo do LED, tá? Porque o LED eu preciso saber os terminais, ele não liga, ele é polarizado o LED, por isso que eu preciso fazer a ligação dos terminais corretos. Então, o LED, esse terminalzinho aqui, ele se chama anodo. O do lado de cá é o catodo. Catodo em português é com C, em inglês é com K. Então, olha só, do positivo, ele foi ligado aqui no terminal anodo do LED. O outro terminal do LED, ó, observem que ele tem um terminal ligado aqui e outro aqui. Ele tem essa ligação? Tem, porque esses furinhos da vertical, que nem aqui, ó, vou pegar como exemplo esses furinhos aqui, ó. Eles, internamente, eles estão interligados. Esses 5 furos de cima, e embaixo a mesma coisa, ó. 5 furos interligados. Então, significa que eu ligando um terminal do LED nesse furinho aqui e mantendo a coluna e ligando um outro terminal do resistor nessa mesma coluna, significa que eu estou fazendo essa ligação aqui, ó. Ligando agora um resistor nesse terminal, que é o terminal catodo aqui, né? Aqui é o terminal catodo, aqui é o anodo, né? O anodo, então, veio do positivo, o catodo vai para o resistor, e olha só, o resistor tem um fiozinho aqui marrom ligado no negativo, né? Então, e aqui vai para o negativo. Então, olha só, esse é o circuito que foi feito nesse desenho aqui, usando o protoboard. Aí a gente, claro, tem que entrar no modo de simulação, aí o LED ele vai ligar. Se o LED não ligar, ou tem erro de ligação, ou o LED está invertido. Observem que o resistor também, ele tem código de cores. As cores mudam em função do resistor que você põe aqui. Porque na hora que você pega um resistor da barra de componentes, você escolhe qual é o valor do resistor. Para um LED, geralmente a gente trabalha com valores de 330 ohms, né? 220 ohms. Se for valor padrão, ele vem com valor padrão de 1K, de 10K, e o LED ele talvez nem vai acender, vai ficar bem fraquinho. Nós temos ferramentas para sinais analógicos. Tudo bem, não é a nossa aula, né? A nossa aula ela não é analógica, ela é digital. Mas para vocês conhecerem que existem geradores de funções de diversos tipos de sinais. Olha só, onda quadrada, onda senoidal, onda triangular. E existe o osciloscópio. O osciloscópio a gente usa também em aulas de sinais alternados, que não é a nossa disciplina, mas futuramente vocês podem utilizar. O osciloscópio. Então, esses instrumentos aqui, nas aulas digitais, nós não usamos, mas a título de conhecimento é interessante que vocês saibam que existem, né, geradores de funções que geram diversos sinais, frequências, amplitudes, e os osciloscópios para medirem esses sinais que estão gerando diversas formas de onda. Nós temos alguns componentes também, que nem o LDR, né? Um exemplo aqui, o LDR, ele é um resistor que ele varia conforme a luz. Então, como é que a gente simula a luz? Então, com esse componente no nosso circuito, e no modo de simulação, nós vamos selecionar o componente e vai aparecer essa barrinha aqui. Essa barrinha, ela com o mouse, ela se movimenta. A movimentação dessa barrinha indica muita claridade para o lado direito ou
um ambiente muito escuro. Então, você consegue analisar a resistência desse componente, né, através de um ohmímetro, que é esse nosso multímetro, no modo de resistência. Então, eu consigo analisar a variação da resistência dele, né, conforme a luz. Eu posso trabalhar com motores também. Então, olha, aqui nós estamos usando um conjuntinho de pilhas. Essas pilhas são pilhas de 1,5 volt. Aqui elas estão ligadas em série. Então, eu vou ter um total aqui de 6 volts. Né? 1,5 volt, mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5, dá um total de 6. Né? Ligamos um motor aqui de corrente contínua, uma chave para controlar esse motor. Então, no modo de simulação, é possível visualizar o funcionamento também desse motor. Ele dá até a informação do RPM que ele está, quantas rotações por minuto ele está trabalhando, que ele está rodando. Entrando no Tinkercad. Então, olha só. Como é que vocês vão entrar no Tinkercad? Não agora, mas quando eu terminar esse material, aí vocês vão entrar lá no site. Quem já tem uma conta já vai cair direto naquela área de edição, né? Quem já tem a conta cadastrada aí no navegador. Se não, tem que clicar aqui no iniciar edição. Criar uma conta pessoal. Essa opção aqui. E entrar com a conta do Google. Eu acho que é mais fácil, né? Ter uma continha do Google, que acho que a maioria de vocês deve ter. Se não, dá para entrar com o e-mail da GV, tá? O e-mail que vocês usam para acessar o Teams, ele pode ser utilizado aqui também. E aí, com a criação da conta pronta, vocês vão cair nessa tela. E ele vem por padrão aqui em projetos 3D. Aí vocês vão selecionar essa aqui, ó, circuitos. E criar novo circuito. Eu vou fazer também um passo a passo com vocês aí usando o Tinkercad. Treinando nesse ambiente. Aí a ideia é que vocês montem 3 circuitos hoje, tá? Para pegar um pouquinho de habilidade aí nele, no Tinkercad. O primeiro circuito é o circuito da lanterna, que no nosso caso é o LED, ó. Tem uma chave que eu vou fazer o controle do LED aqui. Então, eu vou colocar 2 pilhas para dar 3 volts, vou colocar um resistor. Esse resistor, ó, é de 220 ohms. Tá? A bateria é de 1,5, dá para você mudar, dá para ir de 1,5 até 6 volts. Dá para trabalhar com 2 pilhas, com 3 e com 4 pilhas. Como é que eu mudo isso aí? Cada componente que vocês selecionarem, ele abre uma propriedade do componente. Aí é só ir lá na propriedade do componente e alterar. Então, esse circuito aqui seria um primeiro circuito, para quem nunca trabalhou com o Tinkercad, né, montar essa lanterninha. O segundo circuito já é para começar a trabalhar com protoboard. Então, a ideia é que vocês montem essa associação de resistores utilizando a protoboard. Então, olha só. Aí vocês vão colocar um multímetro no modo de resistência e vão ligar nos terminais A e B para ver qual é a resistência equivalente aqui. Tá? Então, a resistência equivalente aqui, ó, eu tenho 2 resistores de 10K em paralelo. Isso aqui faz com que o resistor equivalente aqui se torne 5K. Aí vocês terão 5K em série com 5K, 10K. Então, o resistor equivalente aqui tem que dar 10K. Se não der 10K, é porque tem alguma ligação errada aí. Tá? Então, a hora que vocês colocarem o multímetro entre os terminais A e B, que estarão aqui, né, na protoboard, claro, né? Vocês vão ter que medir esses 10K. E um terceiro circuito é fazer o circuito da lanterna, porém usando a protoboard, tá? É esse circuito aqui. Coloquem uma chave
Coloquem o resistor, coloquem o LED, tudo ligado em série. Agora tem três instrumentos aqui. A ideia é que vocês liguem um voltímetro em paralelo com o resistor, um voltímetro em paralelo com o LED para medir a tensão, né, tanto do resistor quanto do LED. Lembrando que se vocês somarem a tensão medida do resistor mais a tensão medida do LED, tem que dar a tensão da fonte, que é 5 volts. E a corrente desse circuito tem que ser ligada em série, né? Então, o amperímetro tem que ligar em série para conseguir medir a corrente desse circuito. Então, quando ligar essa chave, tem que aparecer uma corrente aqui e tem que aparecer as tensões também nos voltímetros aí. Tem um vídeo que eu fiz, que tem um passo a passo aqui também, do Tinkercad, tá? Que é esse aqui. Depois eu vou deixar aí no chat para vocês, quem tiver um tempinho para assistir, tá? Vai estar em branco, aí cada circuito que vocês vão criando vai aparecendo aqui. Então, na parte de criar novo circuito, selecionei, criar novo circuito. Ele vai carregar agora aquela tela lá de edição, tá aqui, com as ferramentas que eu comentei com vocês. O nome, olha só, aparecem uns nomes bem, né, diferentes do que a gente está acostumado. Então, eu vou clicar aqui, no nome e vou colocar assim, Demo Tinkercad. Aí ele alterou para um nome mais apropriado ao que a gente está fazendo, né? Demo Tinkercad. Aqui do lado tem os componentes, componentes que a gente utiliza. Aqui eu estou com a parte básica, eu vou mudar aqui para a parte de todos, Aí aparece todos os componentes aqui agora, Tem bastante componente, inclusive as portas lógicas estão aqui, Né? Então, futuramente a gente trabalha aqui com as portas lógicas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a protoboard aqui, vou descer um pouquinho até, lá, chegou na protoboard. Tem placa de ensaio, tem placa de ensaio pequena e placa de ensaio mini. Eu vou pegar essa pequena, eu clico e rasto aqui para a tela, Coloquei uma placa pequena aqui de ensaio, que é a nossa protoboard. Vou voltar aqui para os componentes, deixa eu pegar aqui o próximo componente que eu vou usar, é o resistor, Vou pegar aqui um resistor, observem que, eu selecionei um resistor, o padrão é 1K. Então, eu vou pegar esse resistor de 1K e ligar aqui, nessa posição da protoboard, Liguei nessa posição da protoboard. Vamos ver se é realmente 1K, vamos medir ele. Eu vou pegar agora um multímetro. O multímetro, cadê o multímetro? Aqui, achei o multímetro. E eu vou pegar aqui os terminais, um negativo, eu clico nele, aí ele fica com a ponta do fio disponível para ir onde eu quero. Vou ligar ele nessa pontinha aqui. E vou pegar o outro terminal, vou vir aqui embaixo, vou dar um clique para ele fazer uma curva aqui, Eu dei um clique para ele fazer uma curva. E vou ligar aqui, nesse outro terminal. Esse terminal aqui, ele está selecionado, esse fio. Então, eu vou vir aqui e mudar a cor. Vou, colocar laranja. O verde, eu posso colocar, sei lá, azul. Se eu quiser fazer uma curva nesse fio azul, eu posso? Pode. Você dá 2 cliques nele, ele aparece a bolinha aqui para fazer a curva, Então, eu quero fazer mais uma curva, dá outros 2 cliques. Então, dá para ir fazendo curvas aí com os fios. Ele está no modo voltímetro, né? Então, eu vou clicar aqui e mudar para o modo de resistência. Então, ele vai medir agora resistência. Eu quero medir essa resistência. Vou dar iniciar a simulação. Observem que ele deu o valor de 1K, que é justamente o valor do resistor. Vou parar a simulação, desligo o circuito, vou selecionar aqui esse fio, vou deletar ele com a tecla Delete, vou selecionar o fio, vou deletar ele de novo com a tecla Delete, vou deixar o meu multímetro aqui do lado, vamos pegar aqui um LED,
Vou pegar aqui um LEDzinho, um minutinho. Aqui, ó, peguei o LED. O LED, quando vocês peguem, ó, passam no terminal, tem aqui, ó, o terminal catódica, que é a tradução que foi dada em português, mas é o catodo. E aqui é o anodo, né? Então, eu vou pegar o anodo e vou ligar aqui, ó, junto com o resistor, ó. O anodo está ligado junto com o resistor. Eu vou pegar uma fonte, vamos pegar uma fontezinha aqui, ó. Vou pegar aquela fonte que dá para a gente regular, que é essa aqui, ó, fonte de energia. Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o positivo, o negativo da fonte aqui no barramento negativo. Vou mudar a cor para preto e vou fazer uma interligação desse negativo aqui, ó, com o negativo de baixo, porque aí eu já vou ter a alimentação tanto do positivo quanto do negativo, tanto no barramento de cima quanto no barramento de baixo. Agora eu vou pegar aqui, ó, o barramento positivo, vou mudar a cor para o vermelho e vou criar esse barramento aqui, ó, vou transferir ele para baixo aqui também, ó. Então, olha só, o que eu fiz? Eu alimentei os barramentos negativo de cima e de baixo e os positivos de cima e de baixo. Então, eu tenho toda a alimentação que eu preciso na placa, né? Já está quase pronta. Selecionando a nossa fonte, ó, selecionei a fonte, observe que nós temos aqui 5 volts de tensão e 5 de corrente. Isso aqui é ajustável, né? Você pode ajustar por aqui ou no modo de simulação mexendo no botão. Então, eu vou fazer esse LED acender. Primeiro, o resistor, a gente tem que, se eu estou trabalhando com 5 volts, o resistor, eu vou colocar o valor de 220. Olha, aqui está em quilo-ohm, eu vou mudar para ohm. Para ohm. O anodo do LED, eu ligo no positivo. Então, eu vou pegar aqui, ó, um fio positivo e ligar no resistor, ó. Então, observe a ligação aqui, ó. O positivo da fonte, do barramento de cima, vai para o barramento de baixo. E o barramento de baixo vai aqui para o resistor. Ou esse terminalzinho catódica que está escrito, que é o catodo do nosso LED, eu tenho que ligar ele agora no negativo. Então, eu vou ligar aqui no negativo de baixo, aqui, ó. E vou mudar a cor. Ah, podia ser no negativo de cima? Pode. Pode ser no negativo de cima, sem problema. Mas para ficar um alinhamento aqui, eu prefiro desse jeito aí. Não tem problema nenhum. Vamos iniciar a simulação. Olha lá, observe que o LED ligou. Né? O LED ligou, ó. Então, está funcionando aí esse nosso circuitinho do LED. Ah, eu quero medir a tensão desse LED. Ó, então, eu vou pegar aqui o meu voltímetro, mudar ele para tensão. E vou ligar 2 terminaizinhos aqui, ó. Um desse lado aqui, ó. E o outro do outro lado, ó. Tô pegando as tensões nos terminais do meu LED. Então, vamos ver que tensão nós temos aí, ó. 2,02 no LED. Vou parar a simulação, vou pegar um outro multímetro e eu quero medir a tensão agora no resistor, ó. Então, eu vou ligar um terminalzinho aqui e o outro aqui, ó. Resistor que está em série com esse LED. Então, vamos iniciar a simulação. Ele já está no modo voltímetro, né? Iniciando a simulação, olha só. 2,02 no LED, 2,98 no resistor. Somando essas duas tensões, dá a tensão da nossa fonte. Né? Então, a tensão da fonte é a soma dessas duas aqui, porque nesse circuito nós temos só um LED e um resistor. Né? Então, é a somatória das tensões em cada componente, tem que dar a tensão da fonte. Isso aqui é a lei de Kirchhoff, que chama. Se vocês não aprenderam, vocês ainda vão aprender essa lei de Kirchhoff. Então, pessoal, como sugestão hoje, né? Então, como sugestão hoje, eu deixei aqui 3 circuitos. Ó, primeiro circuito é o da lanterna. Segundo circuito é treinando com a protoboard, medindo a resistência equivalente desse circuito. Ou seja, vocês têm que montar esse circuito aqui na protoboard. E um terceiro circuito é o da lanterna, né? Que é basicamente esse que eu montei aí, só que falta colocar uma chave,
e falta colocar o amperímetro nele, tá? Falta colocar a chave e o amperímetro, mas é basicamente esse último circuito que eu passei para vocês, tá? Temos aqui aquele que só fala de protoboard. Esse aqui que eu vou deixar como prioridade, se der tempo, para vocês assistirem hoje esse vídeo. Por que protoboard? Porque a protoboard é a dúvida maior que acaba aparecendo, tá? Para vocês. Como é que eu faço? Às vezes você entende o circuito, mas não entende a ligação na protoboard. Por isso que eu estou dando prioridade hoje para esse vídeo aqui, tá? Então eu vou deixar ele até no chat aí para vocês.